mais de 300 pessoas morrem ao dia por conta de hipertensão. É uma doença silenciosa, 25% da população tem o diagnóstico, em torno de 35% tem a doença e muitos não sabem. E infelizmente mais de 30% das pessoas que estão sendo tratadas de hipertensão não estão sendo tratadas de forma adequada, não estão sendo controladas. Essa hipertensão não está sendo controlada. Outra coisa muito importante que a gente precisa citar é que a hipertensão não é uma doença, ela é um estado. Por quê? A hipertensão tem várias causas e é preciso analisar qual causa está relacionada ao quadro de hipertensão que você tem. É preciso que a gente entenda que a hipertensão pode ser secundária, por exemplo, a um hipotiroidismo, que altera todo o nosso sistema e faz com que haja o aparecimento, o surgimento da hipertensão. A hipertensão por conta do estresse, chamada aí de hipertensão neurogênica, por conta de uma ativação excessiva do nosso sistema nervoso simpático. A hipertensão por conta de retenção de sódio, por exemplo, por conta de resistência à insulina, e isso faz com que a pessoa retenha líquido, e essa retenção, esse excesso de líquido por volume gera alteração da pressão arterial. Pode ter aí uma descompensação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, pode ser por conta de excesso de toxinas. Então assim, a hipertensão tem diversas causas, pode ser até por conta de falta de magnésio, né? Um micronutriente muito importante para a nossa saúde. Mas infelizmente, eu acredito que poucas pessoas saibam a causa relacionada a essa hipertensão. É preciso verificar para que realmente a gente tenha aí um tratamento efetivo por conta da hipertensão, né? Relacionada aos sintomas. É preciso entender que a hipertensão, sim, ela tem cura, tá? Ela é dita aí uma doença crônica, incurável. Eu não acredito, eu acredito muito na cura de todas as doenças, porque eu trato saúde, corpo, mente e espiritualidade. Já se sabe que essa pressão alta, a hipertensão pode aí ser advinda a qualquer estado de estresse muito intenso. Então é preciso analisar caso a caso. Nenhum paciente vai ter hipertensão de forma igual, né? O que é muito, às vezes, bom para mim pode não ser bom para você. Eu mesma tive um quadro hipertensivo há 10 anos atrás, eu era muito jovem, a minha pressão aumentou em torno de 16/9, eu não me lembro mais exatamente. Naquele momento eu estava passando por uma crise de síndrome do pânico, né? Tomei a medicação para hipertensão naquele momento, para pressão alta, mas eu entendia já naquela época que existia alguma coisa a mais e eu não queria tomar medicação para o resto da minha vida. Então eu consegui tratar essa causa, né, primária, e isso me fez nunca mais ter quadro de hipertensão. Então você que está nesse momento vendo esse vídeo, eu preciso que você compartilhe esse vídeo, marque as pessoas à sua volta que têm hipertensão, para que elas entendam de uma vez por todas que existem várias causas que podem desencadear o quadro hipertensivo, e que se há várias causas, há vários tipos de tratamento. Muitas vezes esse paciente entra num medicamento X, não controla, entra com outro medicamento Y, Z, e aí você vê pacientes que chegam às vezes tomando 3, 4, 5 medicamentos para hipertensão, e não é bem por aí, tá? É preciso muitas vezes que a gente suplemente um magnésio, porque muitas vezes esse paciente está com hipertensão por falta de magnésio. É importante muitas vezes nós entendermos por que esse paciente está retendo líquidos, está consumindo excesso de sódio, por exemplo, ou não. Então tudo isso tem que ser verificado de uma forma muito minuciosa. Então essas são as causas básicas da hipertensão relacionada aí
alterações do sistema cardiovascular, alterações aí relacionadas à retenção de líquido, a hipotiroidismo, que é muito comum, excesso de toxina. Já se sabe que pacientes que fumam, pacientes em grandes cidades têm maior propensão à hipertensão. Então nós precisamos ficar muito atentos qual é a causa realmente da nossa hipertensão, e nós temos que avaliar isso quando iniciou o quadro hipertensivo. Muitas vezes ficou crônico essa questão da hipertensão, mas mesmo assim é necessário avaliar o início desses sintomas. Esses seriam as causas biológicas, né, descritas na literatura médica, mas eu queria também falar com você as causas emocionais. Já se sabe aí que a hipertensão neurogênica, que é a dita emocional, ela atinge 15% dos pacientes hipertensivos. Porém, a gente precisa entender que, eu já fiz vídeos falando sobre isso, que o emocional, o mental, ele altera também essa questão biológica. Ou seja, o paciente, por exemplo, pode estar aí com ácido úrico elevado, e o ácido úrico a gente sabe que pode determinar uma hipertensão a longo prazo, tá? Mas o porquê que esse ácido úrico está alterado? Será que não tem nenhuma alteração aí relacionada ao emocional? A gente sabe hoje que sim. Quando a gente estuda medicina corpo, mente, espiritualidade, saúde, corpo, mente, espiritualidade, a gente sabe que há alteração mental, emocional, e que leva a todo um quadro bioquímico alterado, ou seja, consequentemente a gente tem aí uma doença que pode ser desencadeada. No caso da hipertensão, a hipertensão a gente tem 3 causas primordiais, principais, que podem levar aí a essa sintomatologia com aumento de pressão arterial, que seria o quê? Eu quero que você preste bem atenção se você tem hipertensão e analise quando iniciou esse sintoma, se você estava passando por algum tipo de situação relacionada, primeiro, ao conflito do oprimido, causada por uma sobrecarga de estresse negativo muito intensa. Então pode ser um problema de estresse no trabalho, um problema de opressão familiar. Então é necessário que você investigue sobre esse conflito que a gente chama do conflito do oprimido por conta de estresse negativo. A segunda causa relacionada aí à hipertensão está no estresse intenso insuportável, aquela pessoa que passa por um estresse intenso e que isso pode chegar aí a um quadro hipertensivo. Por exemplo, você recebeu a notícia da morte de alguém que você amava muito, você perde o seu emprego, então assim, é preciso analisar, em segundo ponto, esse estresse intenso, insuportável. E em terceiro ponto, algo que as pessoas jamais imaginariam, a hipertensão também está relacionada a conflitos de fluido, conflitos de líquido, que a gente chama, conflitos com água. Isso significa o quê? Enchentes, um cano estourou na minha casa, uma injeção que eu fui tomar, qualquer conflito que você pode ter tido, um afogamento relacionado a líquidos, a água. Então isso é muito amplo. Dentro do meu consultório eu analiso todos esses pontos para a gente encontrar a causa dessa hipertensão. É preciso que você saiba que a hipertensão está numa fase de conflito ativo. Isso significa o quê? Que você está vivenciando aquele conflito, tá? Muitas vezes essa doença cronifica porque você revive esse conflito muitas vezes, e aí o sintoma reaparece, ressurge, tá? A medicação, quando você toma, ela apenas abafa esse sintoma da hipertensão, que muitas vezes é necessário. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que tomar medicação, mas eu estou dizendo que é preciso que você tente encontrar a causa para que você não tenha que tomar essa medicação para o resto da sua vida, como a maior parte da população faz, tá? Então isso é bem interessante. Então fica a minha dica aqui para você. Procure entender a causa biológica, procure o seu médico, procure o profissional que te acompanha para que você entenda a causa dessa hipertensão. Muitas vezes você pode ir consumir o cloreto de magnésio PA, que você compra em qualquer farmácia, não tem contraindicação. É muito interessante você fazer o uso dessa água com cloreto de magnésio. O nosso solo no Brasil é muito pobre em magnésio, tá? Mas também é preciso que você verifique essas questões de opressão, de estresse insuportável,
de conflito de líquidos. Quem sabe você não encontra a causa do seu problema, resolve esse conflito e fica livre dessa doença que atinge tantas pessoas e que pode levar à morte aí para tantas pessoas também. Fica a minha dica de hoje, compartilha, curta, aí se inscreva no meu canal, que aqui nós sempre estaremos levando informação sobre saúde, corpo, mente e espiritualidade. Um grande beijo e até mais!